Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 151. Título: Ninguém se retira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. João 6, 68. À medida que o Mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhe caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Foi nessas circunstâncias que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelindo em várias ocasiões, por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o Mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por este motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações a todos. Vamos, mais uma vez, na casa de Francisco de Assis, fazer o nosso estudo, hoje do Livro dos Médiuns. Esperamos que todos estejam bem, que todos estejam com saúde. E vamos falar hoje dos itens 175 a 177, que tratam da mediunidade de cura, dos médiuns curadores, mas também da chamada escrita direta ou pneumatografia. Né? Um nome difícil, né? Mas a gente chama mais de escrita direta. Mas vamos falar um pouquinho primeiro da chamada mediunidade de cura. Essa, por incrível que pareça, né, é que a gente tem bastante contato, né, das diversas formas que ela se apresenta, seja pela imprensa, seja por folhetos que a gente receba, propagandas que a gente veja em periódicos ou em alguma coisa assim. Né? Mas é uma mediunidade que é sempre envolta em polêmicas. Né? A gente coleciona várias polêmicas sobre essa questão da mediunidade de cura, porque ela envolve algumas questões que
por si só são muito sensíveis, que por si só trazem aspectos que, pela sua autonomia, pelo seu envolvimento com determinadas questões, podem fazer dela realmente um instrumento de coisas bem complicadas. Vamos ser bem claros aqui. Primeiro, né, há um endeusamento desses médiuns curadores. Né? A gente coloca num pedestal, faz fila das pessoas, pessoas atrás, né, dos milagreiros. Né? Todos nós conhecemos, não só aqui no Rio, como em outras cidades, eu já morei em outras cidades também, situações dessas pessoas, né, que curam, e as pessoas buscam, principalmente porque na hora do desespero você busca qualquer coisa. Então há realmente um desejo de encontrar a solução, e a pessoa sai na peregrinação encontrando quem possa curar ela quando desenganada pelos médicos. Então isso é um fenômeno muito comum, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também tem vários históricos dessa figura do curador. Isso não quer dizer que a pessoa por si só não faça as curas, mas sim a postura que se apresenta das pessoas em relação a ele. Então há um endeusamento, há situações que a gente sabe de cobrança de dinheiro de algumas dessas pessoas, né? E quando não cobram diretamente, cobram indiretamente. Né? A gente tem situações complicadas que a gente já viu em jornal, em outras situações, que também é um aspecto complicado. Né? A ideia que a gente tem de cura é uma ideia gratuita, uma ideia de que aquilo é uma ação de caridade, mas como tudo que você tem uma grande procura, você pode selecionar um grupo de eleitos, né? E para esses eleitos você cobra. Né? Isso é uma questão da economia, inclusive. Então você acaba gerando um mercado de pessoas que querem entrar na frente, que querem ter um tratamento exclusivo. Então isso também é um outro aspecto complicado da mediunidade de cura. E ele também traz, nesse tipo de mediunidade, às vezes um comportamento das pessoas de seita, né? Um comportamento sectário, né? De pessoas que seguem um grande guru, e quando aquele grande guru médium desencarna, acaba aquilo tudo, ou seja, tudo vive em função daquela pessoa. No dia que a pessoa não atende, não tem o trabalho, quer dizer, não é um trabalho de equipe, é um trabalho de uma seita em torno de uma pessoa. E tudo isso, na história da humanidade, a gente sabe, também tem coisas complicadas. E, ao mesmo tempo, né, a atividade de mediunidade de cura está envolvida com politicagem, é o político que vai lá, é o político que tira foto junto, as celebridades, aí sai nas revistas, a celebridade procurou fulano, Beltrano que cura, fulano resolve, só fulano cura, só fulano resolve. Então tem todo um cenário aí da mediunidade de cura que realmente não é que nos leve a negar essa faculdade. Pelo contrário, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas que a gente se revista de determinados cuidados, que a gente tenha atenção a esses aspectos transversais que eu citei, né, das relações sociais, das relações econômicas, das relações pessoais, né, de todas essas coisas, que a gente sai de uma certa racionalidade e entra numa outra racionalidade que é um pouco complicada. Então, a ideia na mediunidade de cura é que a gente tenha uma certa precaução quanto a essas questões também, que isso seja trazido por um nível de, digamos assim, muito cuidado, né? Mas não adianta a gente negar esse fenômeno. Esse fenômeno existe e bate à nossa porta, a gente vai falar sobre isso também. Como eu falei, o evento cura, né, mediunidade de cura, principalmente no nosso país, é difícil a gente passar ao largo dessa situação. Né? Nós temos uma cultura popular forte, e eu não estou dizendo que isso é negativo, né? Isso é um traço da nossa cultura, que é uma manifestação também dessa mediunidade de cura, que é a benzedeira. Né? Nós temos o fenômeno da Igreja Católica da promessa, e os nossos irmãos evangélicos, todos eles têm as suas atividades de cura, curas espirituais. Existe essa discussão, né, da cura relacionando, inclusive, os problemas do espírito com os problemas do corpo. Então isso está bem arraigado na nossa cultura religiosa, e nós no Espiritismo também temos essa discussão. Né? É óbvio que o próprio Kardec também alerta sobre esses riscos, né, da cultura de charlatanismo. Muitas pessoas exploram a fé, né, a boa vontade das pessoas, vendendo serviços de maneira aviltante, se aproveitando daquele momento de dor e de dificuldade. Né? E o risco também do curandeirismo, ou seja, né, que é uma situação prevista no Código Penal, inclusive,
de você estar associado a fazer uma prática médica sem, para isso, estar habilitado. Então, são várias questões que envolvem isso, mas o fato é que essa discussão é ampliada, né? Hoje nós temos as chamadas práticas, as terapias holísticas, né? E todas elas envolvem, de alguma forma, um tipo de cura. Então, nós temos uma série de práticas nesse sentido, e isso é um terreno que a gente explorou ainda muito pouco, né? E a gente tem aí no Livro dos Médios, que é o que a gente vai tratar hoje. Estou fazendo esse introito para realmente tratar um pouco dessa questão numa visão ampla, mas o que a gente vai tratar hoje no Livro dos Médios são sobre esses médios curadores. Então, o Espiritismo ele não só não nega isso, como o Livro dos Médios e também a Gênese trata dessa questão das curas e traz explicação, dentro do conceito espírita, do que é essa cura, como ela se processa, né? Dentro, inclusive, da nossa doutrina, ficou muito famoso, né, na década de 60 e 70, né, o Zé Arigó, que era um médium que recebia o Dr. Fritz. O Dr. Fritz foi um espírito que trabalhou com outros médios também, e o que caracterizava, inclusive, esse trabalho do Dr. Fritz era também essa grande evidência, né, situações que apareciam na imprensa, fazer fila, aquela coisa toda, né? E aí eu vou terminar um pouco esse bloco aqui falando que o Chico, né, todos sabem, o Chico Xavier tinha uma série de problemas de saúde. Isso até aparece no filme do Chico Xavier, né? Um momento lá que a atriz Rose Campos tem aquela personagem que ela faz, e aí o Chico estava com um problema de saúde, ia fazer uma cirurgia, aí a Rose Campos chama ele no canto e fala assim, não, vai lá no Zé Arigó, o Zé Arigó opera você. Aí o Chico responde assim, não, mas isso aqui é kármico, vai operar de um lado e vai aparecer do outro, né? Então a nossa discussão de cura no Espiritismo também passa um pouco sobre essa questão de que os nossos problemas corporais, eles são derivados de questões espirituais que nós trazemos do perispírito, e não existe solução mágica e maravilhosa, né? O que nós passamos, né, tem a ver com essa nossa trajetória. Isso quer dizer que nós não podemos ser curados? Podemos, não há dúvida, e nós somos curados, inclusive, em outras situações um tanto até menos formais que essas, doenças que desaparecem, situações outras dentro e fora do espiritismo que são comprovadas. Existem estudos hoje de pessoas que pegam essas situações de curas e fazem verificações dos laudos e comparam, tem estudos científicos sobre isso. Mas isso quer dizer que não existe uma panaceia, nem um detentor no espiritismo, um detentor da mão mágica que vai curar e só ele vai curar, né? Senão seria também um negócio um pouco injusto, né? Ah, então eu tenho um problema aqui, eu só vou ser curado por fulano, mas se não for o fulano, não tem cura, né? Então eu dependo do fulano, poxa, esse fulano é super poderoso, né? A gente lembrando que Jesus curou várias pessoas, né? E outros também, em nome dele, curaram várias pessoas. Mas eu precisava, antes de entrar, porque a parte do Livro dos Médios não é muita coisa, não, ele dá só algumas definições, mas eu queria fazer essa contextualização com vocês, para tratar um pouco essa questão na mediunidade de cura, esses escândalos recentes que tiveram, né, com aquela instituição lá em Goiás, que apesar de não ser espírita, é uma prática que se baseia em alguns pressupostos similares aos nossos. Isso até gerou uma nota na época da Federação Espírita sobre mediunidade de cura, acho que foi em 2018, e esse assunto ainda roda por aí. Então fiz questão também de fazer um pouquinho esse introito, né, para a gente se contextualizar dentro dessa questão da mediunidade de cura, que não adianta, né, fechar os olhos para essa questão, mas também não é a gente achar que, oba, tá tudo aí, vamos lá, né, que tem algumas peculiaridades nisso aí que, como sempre, o Kardec vem nos trazer essa peculiaridade, nos faz a gente enxergar mais profundamente a essência dessas coisas. Mas, sem mais delongas, vamos então para o Livro dos Médios, né? O Livro dos Médios, né, vem trazer esses médios e faz uma relação com a discussão do magnetismo e com a discussão dos fluidos e da própria mediunidade. É uma discussão simples, não tem grande complexidade. É importante a gente entender que a finalidade dessa cura é o bem, né, a caridade, mas o Kardec, como tem uma visão ali muito exploratória, ele quer entender aquilo ali e fazer uma correlação com os outros conhecimentos, ele não entra muito nessa discussão da finalidade da cura, não. A preocupação dele ali é como é que isso ocorre. Então, a primeira situação que diferencia ali é a cura pelo toque, né? Que ele fala situações de cura pelo toque, pelo olhar. Ele traz bem para a ideia lá do magnetismo, do mesmerismo, ele puxa bem dessa ideia e dialoga essa ideia com a cura.
E a gente vai fazer a primeira separação, que essa cura pelo toque, pelo olhar, pela proximidade, ele é diferente do médium que psicografa ou faz a psicofonia de receituários. São duas mediunidades de cura totalmente diferentes. Tem aquele médium, né? A gente até tem um serviço na Federação Espírita que você vai lá, bota o nome, vem o remédio homeopático. Tem aquele médium que receita medicamentos, tem em vários lugares do Brasil, já vi isso. Mas é diferente. Aquilo ali, na verdade, o espírito olha para você, vê ali a sua necessidade e, por meio do médium, ele transmite lá uma necessidade de algum tipo de medicamento, nesse caso aí, homeopático, né? Mas pode ser um fitoterápico, alguma coisa nesse sentido. Lembrando aquela questão lá do curanderismo que eu já havia falado para vocês, né? Que é o exercício legal da medicina, né, que isso é uma coisa muito séria e já nos deu grandes problemas em outras épocas, inclusive, né, na nossa inclusão do Código Penal, lá na década de 40, passou um pouco por esses problemas também. Mas essa cura que a gente vai se referir aqui é essa cura pelo toque mesmo, similar à ideia do magnetismo. E o Kardec traz lá no Livro dos Médiuns, que é o magnetismo do médium, né, do seu próprio fluido, da sua própria energia, do seu fluido animal, mas há interação com os espíritos. E esses espíritos utilizam o seu fluido combinado ao nosso para fazer esse processo de cura, esse processo de mexer naqueles órgãos, de mexer naquelas células para fazer esse processo de melhoria paulatina. Então, o que o Kardec coloca, em algumas perguntas que ele faz nesse trecho do Livro dos Médiuns, é se o médium percebe isso. E os espíritos colocam, olha, se ele perceber, ele vai potencializar isso, mas todas as curas ele faz lá com uma presença espiritual. Ele dá a entender de que essa atuação da cura sempre tem uma participação espiritual, e que essa participação espiritual ocorre independente do médium perceber ou não, que é uma combinação do fluido do médium com a combinação do fluido dos espíritos que potencializa esse fluido dos espíritos, tá? Esse fluido do médium, e faz com que esse processo de cura seja mais efetivo. É parecido com a ideia do passe, né, no qual você transmite a sua energia, mas também a energia que você recebe do alto. Assim, gente, não tem muito essa coisa, né, essa compartimentalização, a energia de fulano, a energia de Beltrano. Né, o que se quer ali é a cura, né, o que se quer ali é que venha aquela energia e que ela afete aquela pessoa, principalmente no seu perispírito. Partindo daquele pressuposto que eu falei, para nós a cura é um processo que passa pelo perispírito e pelo corpo, né? Esses dois elementos, eles são imbricados e dependentes. Então não adianta a gente só falar, vai curar o fígado. Sim, ele vai curar o fígado, mas também numa dimensão energética, espiritual lá do perispírito, né? Muita gente não gosta desse nome energética, mas assim, numa dimensão perispiritual, ou seja, ele vai entrar naquele fígado num outro aspecto dele, que não só o aspecto deste plano que nós estamos vivendo. Então, é nesse processo que opera a questão da cura, né? Então, é muito complicado quando a gente vê, por exemplo, né, a cirurgia espiritual, que o cara vai lá e corta, né, e tudo. E aí tem várias discussões, né? Pô, mas precisa cortar, precisa isso, e tira aquilo. Então, isso também passa por essa discussão. E da forma que está aqui no Livro dos Médiuns, não fica muito claro que há necessidade dessas coisas. Mas como eu falei no início, por isso que eu precisava fazer esse introito, essa parte de curas é de uma diversidade e de uma discussão muito ampla de coisas que acontecem por aí. A gente também tem uma carência de estudos espíritas sobre isso, né? A verdade é que a gente não tem muitas obras sobre isso. Andei dando uma pesquisada, né? Obras espíritas mesmo, nós não temos muito. Né? Nós não, como eu falei, a gente tem um probleminha com esse tema. E aí nós chegamos a esse outro bloco, né? Que é a nossa relação no espiritismo com essa questão da cura, né? Nós temos uma relação um pouco marginal com essa discussão. Nós precisamos estudar mais essas coisas, né? Como eu disse, o Livro dos Médiuns, ele é um pouco superficial, ele trata em uma página e meia essa discussão. Tem um pouco lá na Gênese também, mas as obras decorrentes, aí, mais recentes, não mais avançadas, mais recentes, elas não tratam tanto essa questão. As obras de André Luiz tratam isso de alguma forma também,
A gente precisa discutir, né, entender, e é que como eu sempre digo, né, resgatar aquele espírito kardeciano. Não adianta a gente olhar lá para o cara com a faca, abrindo o olho lá da pessoa lá e falar assim, isso não é espiritismo. Sim, mas aquele fenômeno está acontecendo lá, nós precisamos entender aquele fenômeno, quais os pressupostos daquele fenômeno, o que está acontecendo ali, né? É fluido, né? Fluido está cortando por quê? Está cortando porque é para fazer graça ou porque tem alguma necessidade? A gente precisa discutir, né, esse aspecto investigador, né, esse aspecto científico do espiritismo, entender essas coisas, porque esses fenômenos estão por aí, né? Estão nos trazendo oportunidades também de discutir não só o aspecto da relação humana, né, do que eu coloquei, né, do que tem de risco, de charlatanismo, de exploração, de uma série de coisas, mas também do aspecto mesmo da ciência espírita, né, do que está acontecendo ali à luz dos fenômenos que nós entendemos, entendeu? Mas a gente tem, né, uma dificuldade e tem muito medo da questão da mediunidade, né? Nós acabamos encapsulando a mediunidade e discutimos pouco, né? Já falei isso outras vezes, a nossa casa tem essa reunião de segunda-feira, que agora está sendo feita virtual por conta da pandemia, na qual a gente estuda o Livro dos Médiuns, mas é uma das poucas casas que eu conheço que estuda o Livro dos Médiuns, né? A gente não gosta muito desses temas, e isso é uma situação que nos leva à reflexão, né? Até porque em outras situações, né, eu já vivi essa situação, né, de ir num templo espiritualista desses que tem cura e encontrar um monte de espírita lá, né? Quer dizer, a gente nega por uma mão, mas por outra mão a gente vai lá quando está precisando. Então, isso também é uma situação meio complicada. A gente precisa entender o que está acontecendo ali, o que está sendo feito, até para que a gente se proteja de ser enganado, né? É a ausência de estudo, de conhecimento que faz a gente ser enganado, mas negar as situações não vai fazer com que essas coisas não aconteçam. Então, a cura, como qualquer faculdade mediúnica, ela tem seus problemas. Qualquer uma delas. A psicografia, nós já discutimos nas palestras aqui sobre o Livro dos Médiuns, várias situações da psicografia, da psicofonia, seja da fraude, do engodo, né, da ilusão e tudo, e a faculdade de cura também tem seus problemas, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai negar essa dimensão da atividade mediúnica. Como eu falei para vocês, Jesus curava. Então, não, afastava, não. Tem que trazer isso para a gente entender, para a gente discutir como Kardec fez com tudo que se apresentou para ele. Agora, eu concordo, realmente nós temos situações extremamente complicadas e que realmente nos assustam, né? Mas essas situações, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Então, não adianta a gente depois se espantar que aconteceu a situação A ou B, só que a gente já viu isso acontecer durante muito tempo e não falou nada. Então, a gente precisa se posicionar e entender, sendo bem claro, né? Determinados médicos que fazem determinadas coisas e determinadas situações, a gente vê e não fala nada, né? A gente tem que chegar e se colocar, olha, eu acho que isso dialoga com o espiritismo em termos de fenômeno dessa maneira. Eu acho que isso tem essas questões, para a gente também saber e ter essa maturidade. Não adianta a gente criar uma bula, né, como fez a Igreja Católica, né, bula dos livros proibidos, né, índice das práticas proibidas, isso não resolve, né? A gente precisa discutir essas práticas e trazer elas para o campo da discussão, dialogar com a doutrina espírita, com os nossos pressupostos, que são sólidos, que são bem fundamentados, e ter isso para fortalecer a nossa fé raciocinada, né? Senão a gente vai se fechar cada vez mais também e as coisas vão estar acontecendo e a gente vai se insulando, e o espiritismo não é uma coisa de se insular. O espiritismo ele não é para a gente só conviver com o espírito. O espiritismo é para nos preparar para que a gente ande no mundo, vá trabalhar, vá à padaria, faça outras coisas e saiba dialogar com esse mundo, utilizando esse espiritismo para dialogar melhor com o mundo, né? Então, isso é uma coisa que realmente me preocupa na mediunidade como um todo, em especial essa questão da mediunidade de cura. E, por fim, pessoal, seguindo aí os itens que a gente está trabalhando, que é o 175 a 177, no 177, o Kardec trata da pneumatografia ou da escrita direta. Ele lá atrás, ele trata disso também. Como ele está tratando agora dois médiuns, né, ele trata disso como um fenômeno antes, né, na mediunidade da escrita direta, e ele dá só uma pincelada agora quando ele vai tratar dos médiuns. A escrita direta, gente,
é igual a alguns ônibus aqui da Ilha do Governador, né? A gente jura que existe, mas nunca viu, né? Mas brincadeiras à parte, né? A escrita direta é uma coisa muito rara. Eu confesso a vocês que eu gosto dessa parte científica, de ler essas coisas, fico assistindo coisas, vendo coisas na internet. Eu não me recordo de um evento de escrita direta. Até esse seriado da Netflix apareceu uma situação do espírito interferindo na escrita, na máquina fotográfica Polaroid. A gente já tratou disso no evento que teve sobre a série da Netflix aqui no Jeff. Mas não era bem uma escrita direta. Ele fazia aparecer coisas na foto com a Polaroid, mas não era. A escrita direta é você colocar uma folha de papel lá, né, em algum lugar, né, e dessa folha de papel vai aparecer um texto escrito nela. E esse texto é formado por um processo de fluidos ali que se materializam e formam esse texto. É um fenômeno físico, né, não há dúvida sobre isso. Né? E o foco não é bem a mensagem em si, né? É a materialização. Assim, como eu falei, eu acho muito rara. Tem essas citações nas obras do Kardec, né? Mas ela não é muito disseminada, até porque existem formas mais simples do espírito passar a mensagem. Ele inicialmente começou com uma caneta segurando, um lápis segurando com a cestinha, e depois ele passou para a psicografia. E, obviamente, que os espíritos querem a maneira mais prática e mais segura de passar essa mensagem. Né? Então, é mais um daqueles fenômenos que assim, é de grande impacto quando acontece, mas, ao mesmo tempo, é de baixa praticidade, porque se quer passar as mensagens, e o intercâmbio, essa coisa toda. Né? Então, a psicofonia tem um equivalente, que é a voz direta, né? Que também é um fenômeno físico, que é a materialização da voz. Né? Também lá no seriado Netflix tem lá uma situação que é atribuída como a voz direta, e a escrita direta é o equivalente à psicografia. Mas são situações que não se utilizam de um órgão humano, né? Por meio de um médium, mas sim se utilizam de um fenômeno físico. Mas assim, não tem muito mais que a gente venha a falar sobre isso. Realmente é um conhecimento que está na órbita do conhecimento geral, né, da mediunidade, dentro do estudo que a gente está fazendo, né, mas não tem grande relevância na discussão do contexto como um todo. E aí eu queria aproveitar para fechar aqui, né, a gente discutiu bastante aí sobre a questão da mediunidade, né, que a gente valorize esse nosso estudo do Livro dos Médiuns. É importante que na casa a gente tenha essa discussão, é importante que a gente se detenha às discussões na mediunidade. Mas eu não participo da reunião mediúnica, eu não sinto nada. Sim, mas é importante que a gente conheça, que é um dos pilares essenciais do espiritismo, é a questão da mediunidade. Não existe espiritismo sem espíritos, né? A reencarnação é um pilar importante, a existência de Deus, a alma imortal, mas a comunicabilidade dos espíritos, e aí está ligada a questão da mediunidade, é um princípio fundamental da nossa doutrina. É importante a gente conhecer. Você pode não sentir nada, mas amanhã uma pessoa do trabalho pode lhe abordar e perguntar: eu estou sentindo isso, o que é que eu faço? Você amanhã pode ter um parente que venha ter alguma situação. E mediunidade também não é só problema, né? O fato de você achar que não está sentindo nada não quer dizer que você não tenha nenhuma percepção, não tenha nenhuma influência, né? E você não entenda isso que está acontecendo com você. Então, eu queria também terminar aqui fazendo esse destaque, né? Vendendo aqui o peixe do tema da mediunidade, né? Porque a gente procure se interessar sobre esse tema. Ele é tão ausente aí dos nossos artigos que a gente vê nas revistas espíritas, das palestras, né? Não é um tema muito tratado pelos grandes palestrantes, pelos grandes escritores, né? A gente acabou botando a mediunidade um pouquinho de canto, mas é importante a gente resgatar essa dimensão, até para entender o que acontece, o que a gente vê na televisão, o que a gente lê no jornal, o que a gente vê no dia a dia. Tá bom? Espero que todos tenham uma excelente semana e ficamos por aqui.